Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Estamos aqui nos preparando então para mais um estudo. Um estudo sobre a família dentro da Bíblia. E nós vamos estar encerrando esse grupo de estudos apoiado na família de Jesus. Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui sobre a família dele. E daí sobre as perspectivas, sobre as coisas que Jesus nos deixa com relação às nossas famílias. Qual é a visão dele sobre isso, né? O pai, na sua criação, nós já temos ali a compreensão exata da importância que ele dá à família, criando o casamento, criando a união entre um homem e uma mulher de uma maneira plena e definitiva, antes até da queda do homem. Então, mostrando a importância que Deus dá a essa instituição, a importância que existe nesse projeto. E nós estamos vivendo dias tão complicados com relação a isso, queridos. Então, nós assistimos estarrecidos que um líder cristão, que tem a palavra de Deus na sua mão, que tem a formação dessas orientações, desses conceitos tão bem estabelecidos na palavra de Deus, se posicionar oficialmente como alguém que diz, não, família não é só aquilo que Deus criou, não. A família pode ser outras variações, inclusive com práticas sexuais dentro dessa família que Deus trata como uma abominação. Eu digo do Papa, né, que estabeleceu dentro de um documentário que nós temos que aceitar, nós, os da fé católica, né, aceitar e compreender que é assim a realidade desses dias. Esquecendo que também essa situação já ocorreu em outras épocas, no próprio Império Romano havia situações semelhantes e, no entanto, a Bíblia não mudou por conta disso. E para piorar, no nosso caso, um pastor, essa semana não, dia 25 de outubro, o pastor Ed Renekiewicz, ele se posicionou dizendo que a igreja tem que se preocupar em corrigir. Na verdade, o termo que ele usou foi atualizar alguns versículos da Bíblia para que nós possamos estar inseridos numa nova forma de praticar o Evangelho. Algo que nós não temos como concordar. E isso foi tão forte que a nossa igreja, a Convenção Batista de São Paulo e a Nacional, se mobilizaram e estão promovendo uma comissão que vai estudar, analisar tudo aquilo que é de Renekiewicz, alguém que eu já indiquei, alguém que eu utilizei e utilizarei alguns dos seus ensinos que eram pertinentes e encaixados na palavra de Deus. A Bíblia nos diz, né? Ontem eu comentei sobre isso, vou repetir. Veja tudo e retenha o que é bom. Mas é óbvio que daqui por diante eu não vou ter nem a preocupação de querer ouvir mais o que ele fala. Aquilo que eu apliquei era dentro de um contexto em que a Bíblia estava sendo respeitada e a palavra de Deus tratada como algo que não precisa ser contextualizada, porque ela é eterna. Eu repito o versículo que eu disse da boca de Jesus ali no Novo Testamento. Tudo vai passar, todas as coisas passarão, porém as minhas palavras não passarão. Então, quando eu tenho essa colocação, Jesus está nos mostrando ali que a palavra dele é eterna, é pronta, é acabada, e a família tem uma prevalência. A família que Deus criou, a família oriunda do relacionamento de um homem e de uma mulher. Além disso, queridos, então nós temos dificuldades sérias dentro de líderes religiosos que estão se amoldando ao mundo, não só nos católicos, mas nós batistas também, né? E em outras denominações passam pelo mesmo problema. Mas como outro homem de Deus chamado Hernani Dias Lopes, que eu sempre uso também as suas referências, ele diz, abram mão, não se preocupem em estar discutindo, buscando. É herético, está fora da palavra, é longe daquilo que você... Porque, só para vocês entenderem, na colocação desse homem, desse pastor, Ed Renekiewicz, ele quer, de uma certa forma, como muitos historiadores bíblicos, entre aspas, pretendem separar a palavra de Deus daquilo que Paulo fala.
Eles dizem que Paulo se apropriou ali, foi entrando na igreja e criou doutrinas que Jesus não tinha criado. Uma mentira total, ampla e restrita deles. Então, Hernandes Dias mostra para nós, quem ouviu o nosso programa na rádio ontem, de Pedro comentando sobre as falas de Paulo e considerando-na como palavra de Deus, como escritura. Então, canonicamente, quer dizer, no sentido de inserir aquela palavra, as cartas de Paulo, dentro das orientações que Deus tinha inserido aos homens que vão formatar a Bíblia. Então lá, no princípio, no começo, Pedro, o discípulo, um dos mais importantes que havia, junto com João, ele reconhece a situação de Paulo como um homem usado por Deus e inspirado por Deus. Agora preste atenção, Pedro foi um homem afrontado por Paulo. Vocês lembram lá em Gálatas, quando ele relata uma situação que aconteceu ali na Cesareia, se não me engano, em que Pedro tinha uma postura quando estava com Paulo. Quando chegaram ali alguns outros discípulos vindo de Jerusalém, ele passou a ter uma postura mais assim seletiva e como se o evangelho fosse apenas para os judeus. E Paulo confronta, e a Bíblia diz ali, traduzindo, que Paulo colocou-lhe o dedo em riste, né? Mostrando que ele estava equivocado e errado. Se nós olharmos esse episódio, você poderia entender que Pedro poderia ter ficado com uma mágoa e talvez nem ter feito um comentário sobre Paulo ou tê-lo feito de alguma maneira tentando desqualificar. Não foi assim. Mesmo sendo confrontado, mesmo sendo ali, de uma certa forma, acusado de dissimulação por Paulo, quando ele faz referência a Paulo na sua velhice, ali já caminhando para o tempo do fim, ele reconhece a pertinência, ele reconhece a qualidade da iluminação, da inspiração das palavras que Deus trouxe para que Paulo então escrevesse e inserisse na Bíblia, mostrando que é de René Kivitz, ele sim precisa se atualizar, aprender um pouco mais. Mas queridos, então nós temos todos esses aspectos aí. Nós temos uma eleição nos Estados Unidos de um novo presidente que tem uma postura bem diferente do atual, né, do Trump, que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas dava uma abertura maior ali para o trabalho das organizações cristãs dentro do seu país. Já Biden, ele é católico, é religioso, é um homem que tem a sua fé, no entanto ele trafega pelo mesmo caminho do Papa, né? A questão que envolve as uniões afetivas entre homens e mulheres, homoafetivas, ele já defende isso e participou de leis há mais de 20 anos que ele tinha essa visão. Então preparem para uma disposição muito parecida com aquela que foi vivida nos últimos anos, ali com Barack Obama, que trazia uma visão liberal de todas as coisas. E que o cristianismo, ele volta, o cristianismo bíblico, como nós vivemos, como a maior parte religiosa dos Estados Unidos vive, ela vai ser colocada num limbo, ela vai ser tirada de lado. Nós tínhamos ali um momento em que essas lideranças religiosas tinham mais um espaço e que vão perder, com certeza, dentro do governo Biden. No entanto, queridos, ele não é o Deus, ele não é o dono de todas as coisas, o dono de todas as coisas é o nosso Senhor, mas que ele possa então fazer um bom governo, uma grande nação. Nós dependemos do relacionamento com eles e eles dependem do relacionamento conosco, né? Alguns entendem que poderia ter sido um problema muito sério, mas nossa nação, nosso país cresceu muito e nós temos peso, né, no mundo econômico, e então vocês podem ter certeza que se as relações não serão de compadre, né, como existe hoje entre os nossos presidentes, o Brasil e os Estados Unidos eles têm muitos interesses comuns e nessa prática eu acredito que não teremos tanta dificuldade, imagino eu. Mas mudei um pouquinho do assunto e quero voltar aqui. E para confirmar os dias difíceis, queridos, quero só mostrar um livro para vocês aqui. Ó. O Mundo Pós-Pandemia. O Mundo Pós-Pandemia. Ele é escrito por um jornalista
José Roberto de Castro Neves, que ele organizou. E aí ele pegou testemunhos de, imagina aqui, umas 30 pessoas, que cada uma delas falando sobre o que vai acontecer, de que forma que nós vamos encarar os próximos anos depois da pandemia. Então os assuntos que ele tem aqui, comportamento de consumo, alimentação, relações internacionais, advocacia, universidade, história, humor, livros, entretenimento, comportamento social, saúde, sociedade, escolhas, ética, gente, governo, direito, mas não tem nada sobre a família. Ele pegou aqui pessoas como Fernando Henrique Cardoso, ele pegou outras pessoas que são eminência nessas áreas, né, como Roberto Medina aqui no entretenimento, e assim por diante. Ele foi trazendo uma visão de cada uma dessas pessoas, o Boni, aquele diretor de televisão, todos eles falando sobre a sua área, o que seria, mas não tem nada sobre família. Para que você perceba como as pessoas hoje desqualificam e acham desnecessária a família. Eu estou falando do mundo pós-pandemia. Uma das preocupações mais importantes não seria em entender e compreender como a família foi afetada por isso e como nós devemos entender que vai acontecer? Pois é, mas esse autor, que é reconhecido, é um jornalista de respeito, não se preocupou. Porque, na verdade, as pessoas que se dizem instruídas, algumas delas entendem que a família de fato é um problema, né? E de fato é. A família é um grande problema para o diabo. Mas vamos ao nosso estudo hoje, queridos. Eu quero ler com vocês aqui um texto lá em Atos 16:31. É só um versículo. Paulo está preso e ali acontece aquele terremoto e o carcereiro de Filipos então se assusta, acha que eles fugiram, quer se matar, mas Paulo diz para ele: não, calma, ninguém saiu. Com essa atitude, com essa situação, aquele homem encontra em Paulo e encontra em Silas algo que ele nunca tinha visto. E diz: eu quero conhecer o Deus desse pessoal. Então a Bíblia em Atos 16:31 diz assim para mim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora e noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Isso no verso 33. No 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa, né? No 30, anteriormente, ele disse, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eles olharam para a vida de Paulo e a vida de Silas e entenderam que a salvação existia, que a salvação era algo que aqueles dois tinham alcançado e ele também queria. Então desenvolve dessa maneira. Os dois pregam para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua família. É uma promessa que Jesus e o Espírito Santo traz para nós. É óbvio que essa relação do Espírito Santo com cada um dos membros da família, ela há de ser individual, mas a oferta e a salvação, ela será feita. A aceitação dependerá de vários assuntos, independente de você ser um calvinista, independente de você ser um arminista, de você entender que Deus escolheu e acabou, ou independente de você entender que Deus atribuiu ao homem o direito de aceitar ou não aceitar, como é o pastor entende, você verá que essa promessa ela existe. A salvação que Deus estende aos homens, ela é individual, mas ela se estende à sua família. Amém, queridos? Muito bem, eu vou convidar você agora, a Raquel vai estar dando uma pausa no meu vídeo, e eu quero que vocês façam uma leitura de um texto muito conhecido, né? João 2, dos versos 1 a 11. João, capítulo 2, verso 1 a 11, que é aquele momento em que Maria pede que Jesus faça ali algo naquela situação inconveniente do fim do vinho na festa em que eles participavam de um parente deles, né? Leiam esses 11 versículos e eu voltarei aqui para nós meditarmos na sequência sobre as coisas que envolvem o Senhor Jesus e a família. Muito bem, queridos.
Esse texto é controverso, né? Algumas pessoas até, eu já vi um camarada dizendo que Jesus foi mal educado com a sua mãe, né? Mas ali era um momento em que de fato não estava preparado, não era aquele instante, né? Mas nosso Deus, ele é tão compassivo que ele permite que as ações humanas possam tocá-lo. Então Jesus, ainda que não fosse o momento, ele não desqualifica sua mãe. Porque se ele responde para ela, mas o que eu tenho a ver com isso, mãe? Não é um problema meu, não é chegada a hora. Mas então eu acho que ele olhou assim, a Maria, né, como toda mulher que é delicada, né, deve ter deixado o semblante cair, entristeceu, caiu suas pálpebras, e Jesus olhou e falou, ô mãe, peraí, deixa comigo então. Eu imagino que foi assim, sabe? Toda mãe sabe usar um rostinho triste, né, para tirar o filho. Eu lembro de uma situação, quando eu era garoto, então eu comprei, eu não sei se através de que forma, ou a minha mesada, eu não sei com o que foi. Eu comprei um vaso para que a minha mãe colocasse em cima da mesa. Lá em Londrina, no Paraná. Eu tinha uns 10 anos. 10 para 11 anos. Então aconteceu umas 2, 3 vezes. Ela brigava comigo, né? Chegava aquela horinha de receber um bate-papo com a varinha de marmelo. E, e quando isso acontecia, por 2 ou 3 vezes no mínimo foi feito. Eu corria, pegava um pedaço de jornal, ia lá, embrulhava tudo no meu vasinho e tirava de cima da mesa dela. Falei, não, a senhora está muito brava comigo, eu não vou dar isso para a senhora. A última vez que eu fiz isso, nas outras vezes ela não ligou, não, riu só. Mas na última vez, eu lembro que ela olhou para mim assim, abaixou o semblante, falou, tá bom, filho, é você que deu. A mãe gosta muito disso aí. A mesa da mãe ficou mais bonita, as pessoas gostam. Mas a mãe compreende. Você tem razão. Pode tirar, filho. Além de não, até agora eu estou me emocionando, mas além de não tirar, chorei muito. A mãe, ela tem um poder. E é isso que Jesus, na sua grandeza, aqui eu estou falando do meu Salvador, aqui eu estou falando do teu Salvador, do Deus, Criador de todas as coisas, como João nos avisa. E ainda assim, ele se internece com a sua mãe e atende aquele pedido. Numa hora que não era hora. No momento em que o poder maioral do universo, na verdade o único poder, porque todas as outras coisas são oriundas desse poder, da permissão desse poder. Nada surge ou funciona sem que esse poder permita. E esse poder, naquela hora, foi tocado pela ternura de uma mãe. Então eu quero dizer para você o que Jesus mostra aqui para nós. A família, ela por vezes nos tira dos nossos focos. A família às vezes pode nos tirar de alguns posicionamentos, porque ela é a coisa mais importante que nós temos na sequência. Primeiro o nosso Deus e depois a nossa família. Depois a nossa unidade na família. Que o Senhor possa trazer sobre você a compreensão exata desse momento e dessa ação. Nós vemos Maria, queridos, sendo aquela que acompanha Jesus do começo ao fim. Ela estava ao pé da cruz. Ela estava entre as mulheres que descobriram que o túmulo estava vazio. Ela vai ser acompanhada ali por João até o fim da sua vida, seguindo a orientação que o filho mais velho, que tinha a incumbência de dar ali um destino para ela, né? Mas ele estava sendo morto. Então ele pede para João, ele transfere para João a sua incumbência de manter Maria protegida, com um lar, com recursos. E eu tenho certeza que houve uma alegria, uma honra muito grande de João de poder fazer isso com a mãe do seu Salvador. Eu teria muita alegria, teria muita honra, né? E João, então, obedecendo, ouvindo o clamor ali do seu Salvador,
cuidou da sua mãe até o fim, segundo a tradição. Queridos, então nós vemos aqui que a ação de Jesus na sua existência, ela é de estar inserido na família. Por 30 anos ele conviveu ali, ele foi provavelmente, né, isso é uma inferência, que ele foi ensinado pelo seu pai. Se tornou um carpinteiro também. O carpinteiro naquela época não era apenas o que mexia com madeira, queridos. Ele era um construtor, ele era um artesão, ele fazia de uma mesa até uma casa. Então, que nós possamos compreender que Jesus se inseriu por 30 anos nessa família. O ministério dele é 10% desse tempo. Né? Ele começa aos 30 e termina antes dos 33, provavelmente, ou ao final dos 33. Mostrando que ele viveu aqui na terra, em família, mais tempo que no ministério. Você já parou para pensar sobre isso? É óbvio que ele precisava de maturidade, de crescimento até físico para ter autoridade para pregar, mas não se esqueça que aos 12 anos ele já ministrava e discutia a religião e a lei com os profetas, e os profetas com os que eram considerados doutores da lei ali em Jerusalém. Lembra daquele episódio? Então, mas ele esperou o período e teve com a sua família esse tempo. Viveu com seus irmãos, com irmãos que não criam nas coisas dele, que debochavam e diziam para ele: olha, está tendo uma festa em Jerusalém, você não está querendo aparecer aqui, fazendo esses milagres, pregando as palavras, juntando discípulo aqui? Quem quer ser conhecido tem que ir para Jerusalém. E você percebe que na verdade é uma atitude, se não de deboche, mas de descrédito. Ele enfrentou isso na sua casa, enfrentou isso na sua família. E que nós possamos compreender também, queridos, que essa é uma realidade que você tem que aprender. Preste atenção naquilo que Jesus viveu. Quem que é o autor da frase que diz assim: se há um lugar em que o profeta não tem honra, é na sua própria casa? Quem que é o autor dessa frase? Cristo Jesus. Se ele enfrentou essa dificuldade, você papai, você mamãe, ou então você filho, que tem o contato com as coisas de Deus, você terá dificuldade enquanto a sua família não estiver totalmente dobrada diante do Senhor. Porque você vai ser julgado, você vai ser apontado como aquele que está tentando bancar ali o santinho. Lembre-se disso. É uma dificuldade que Jesus passou e que nós podemos passar nas nossas famílias. Mas tenham firmeza, porque na continuidade das posturas que Jesus anunciava, não se desviando nem para a esquerda nem pela direita, então seus irmãos se convertem. Quando ele vence o túmulo, quando ele vence ali a morte, então seus irmãos entendem e compreendem que viveram e talvez assistiram ali à existência do único homem perfeito, porque tinha uma natureza que não se corrompeu. E se converteram, mas precisou um caminhar, precisou uma série de eventos para que então eles tirassem ali as suas, vamos dizer assim, talvez até um ciúmes, uma certa inveja. Aquilo foi quebrado pela postura e pela conduta firme de Jesus. Amém, queridos? Então esse é um outro ensino que a família de Jesus traz para mim e para você. Nós poderíamos gastar bastante tempo aqui pensando sobre como Jesus viveu e os aspectos que envolvem ali a criação dele. Mas nós olhamos essa família e vemos que ela é a família mais abençoada que a terra já teve. É a família em que Deus, olhando para ela, diz: eu posso colocar ali o meu filho. Deus, olhando para essa família, entendeu: ali ele vai ter espaço para que ele então cumpra a sua missão. E eu quero deixar essa última colocação para você nesse tópico. Você tem preparado a tua casa para que seus filhos tenham uma missão no reino de Deus? Essa é uma grande preocupação que eu tenho, queridos. Que o amor de Deus, a graça dele esteja sobre vocês nesse aspecto, que esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos. Jesus teve um ambiente onde toda a sua missão pôde ser concretizada. Toda a sua utilidade para o Pai. Todo o seu poder de salvação obteve naquela família um agregamento, obteve ali um espaço
para que ele cumprisse essa missão. Pense nisso. Qual é a missão que Deus tem para os seus filhos? Qual é a missão que Deus tem para a sua família? O ambiente está próprio? O ambiente está preparado? Vamos levar essa linha de raciocínio. E agora eu vou dar sequência, queridos, pensando sobre algumas situações aqui, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Nós não vamos estar procurando fazer a leitura. Eu vou passar aqui para vocês a leitura, da onde eu encontro a referência. Mas vocês não precisam ler agora, tá certo? Vocês podem fazer em casa depois, para que nós ganhemos tempo. Então você abre a tua Bíblia aí, mas não precisa fazer a leitura do texto inteiro, para que nós possamos ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Então nós vamos pensar aqui agora o que Deus nos ensina por meio do ensino de Cristo Jesus, naquela história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, dos versos 11 até o 32. O que nós vemos ali na história do filho pródigo? É Jesus ensinando para nós algo que a família tem que viver. Nós temos que estar preparados para as rebeldias, nós temos que estar preparados para as situações em que nossos filhos, que os nossos familiares às vezes não concordam com as nossas ações como líderes ali. Mas nós temos que ter a compreensão e o entendimento que a partir de um determinado momento, esses filhos eles vão ter o direito de buscar as suas respostas. E você às vezes vai ter que abrir a porta da tua casa para que eles vá para o mundo, infelizmente. A partir do instante que ele já pode comprar o papel higiênico dele, você não pode mais impedi-lo de fazer isso. Mas a sua postura, ensinada ali por aquele pai, que é a mesma postura do Deus Pai, está sempre com a porta aberta, sempre com um olhar de compaixão, aguardando a volta desse filho. Porque muito provavelmente ele voltará, abatido, entristecido, envergonhado e derrotado. Mas virá para os braços de um pai que ele sabe que estará sempre lhe esperando. Compaixão não é você deixar seus filhos viverem como querem. Compaixão é você entender que eles são seres humanos como você e que eles vão falhar. Mas não é compaixão deixar que vivam como querem antes de terem habilitação para fazer as suas escolhas. Compaixão não é deixar que a criança seja birrenta, que a criança mande e coordene toda a sua casa. Isso não é compaixão. Isso aí é preguiça de educar. Compaixão é você apresentar o que é certo e esperar que ali apresentem as soluções certas, mas saber que quando errar, quando falhar, que eles são seres humanos como você também, que já errou e já falhou. E dar-lhes suporte, e dar-lhes ensino, e dar-lhes exortação. Deus exorta e corrige aos que ama. Assim é com o Pai, é o que a Bíblia ensina. Mas aqui, a palavra que eu quero que você entenda que Jesus traz sobre esse texto é perdão e compreensão. E isso não se negocia. Nós já vimos em outros fatos, nós já vimos em outros estudos, e você volta de novo aqui para dentro da família. A palavra perdão, ela se repete em todos os momentos que eu quero aprender sobre família na Bíblia. Perceberam isso? O perdão ele está presente em tudo. Você olha ali em todos os exemplos que nós tivemos, como Jacó e Esaú, e em outras situações, na relação de José no Egito com seus irmãos. O perdão, fundamental, definitivo, e que nós possamos compreender que Jesus, então, mais uma vez, quando insere essa história, ele quer dizer para você, família não existe sem perdão e sem compreensão. Há uma outra orientação e um ensino muito importante de Cristo, que você pode confirmar lá em Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o 42. Lucas 10, de 38 a 42. O momento em que Jesus está visitando Marta e Maria. Vocês lembram dessa passagem? Elas estão ali envolvidas no momento que estão recebendo o rabi, o mestre mais importante que havia naquele momento, alguém que eles amavam, alguém que eles respeitavam. E aí nós vemos que Marta começa então a fazer uma limpeza, a fazer com que aquela casa fique de uma maneira aprazível para que Jesus está sendo recebido. Já Maria prefere ficar sentada com ele ali, vendo a irmã, varrendo, limpando as coisas, e ela aos pés de Jesus. Ao que Marta vem e fala, ô Jesus,
Põe essa moça para trabalhar, o senhor vai deixar que ela fique aí de bate-papo com o senhor e eu aqui me esfalfando? E então ele diz: a Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. E não foi arrogância dele. Quantas vezes eles ainda estariam juntos? Muito poucas. Quantas vezes elas teriam a oportunidade de ouvir da boca do próprio Salvador do mundo os ensinos que transformam e que mudam a vida das pessoas? Então, o que nós aprendemos naquele momento? Que tem que ter um equilíbrio, queridos. É lógico, a casa precisa ser limpa. As coisas que envolvem a nossa família, o ganha-pão, tudo temos que valorizar. Mas não há nada que uma família precise mais do que a ação de ouvir Jesus, de aprender com Jesus. Esse equilíbrio, privatizar ali no nosso coração a obra de Cristo, né, trazer para nós, ser privado, estar ali de fato inserido no nosso coração. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Esse ensino Jesus confirma lá em Mateus, né, capítulo 6, verso 33. Buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele ensino encaixa com esse aqui de Lucas 10. Então, quando nós vemos aqui aquele episódio de Marta e Maria, nós vemos Jesus dizendo às nossas famílias: tenham equilíbrio naquilo que vocês vivem, dando prevalência para a obra de Deus na sua casa. O reino em primeiro lugar, porque ele vai lhe acrescentar todas as outras coisas. Esse ensino, queridos, ele é muito objetivo, ele é muito direto e ele faz uma diferença tremenda. Como pastor, acompanho a vida de muitas famílias, como líder, que já vão mais de 20 anos que eu exerço essa condição, acompanho muitas famílias e eu vou te dizer, se tem uma coisa que faz diferença, é quando uma família põe o estudo, o ensino e o reino de Deus em primeiro lugar. A diferença é brutal, ela é terrível, terrível no sentido de ser enorme a diferença entre aqueles que vivem uma religião meia boca, aonde vivem apenas ali uma religiosidade e não de fato uma religião, uma ligação com Deus, que transfere a importância disso a toda a sua família. Que nós possamos pensar sobre isso, queridos, ter isso na nossa mente e compreender. Marta e Maria nos ensinam. A melhor parte é ouvir Jesus. O resto vem na sequência. Esse é um recado muito forte de Jesus para a nossa família. Lucas, no capítulo 12, no verso 13 a 34, Lucas 12, de 13 a 34, vou repetir, Lucas 12, de 13 a 34, nós temos um camarada que chega para Jesus e diz: olha, me dá uma força aí porque meu irmão está me roubando na divisão das nossas heranças. E Jesus discorre ali um discurso, né, em que, em resumo, ele diz o seguinte: não traga avareza para dentro da sua família. Não permita que as coisas, que o dinheiro... Se ali, já dizendo para Marta e Maria, não permita que os afazeres coloquem vocês em conflito, anulando as oportunidades de estar na presença de Deus. Aqui ele está dizendo, ó, isso aqui não é desculpa para preguiçoso não, viu? Porque Jesus não ia sair dali da casa depois. Então depois Maria tinha que pegar a vassourinha, o pano, o veja, né? E limpar lá as vidraças, apesar que naquele tempo não tinha vidraça, né? Mas ia cuidar da casa. Que hora? Quando Jesus já tivesse estabelecido sobre ela o ensino, a presença, a alegria de estar com ele. Né? Então, só guardar, porque eu também conheço algumas situações de pessoas que se guardam na religiosidade, isso eu vi acontecer dentro de uma família, em que a mulher ela se tornou uma religiosa fanática, mas ela não cozinhava, ela não lavava as roupas, cada um tinha que lavar as suas, porque ela tinha que estar em oração e largou a família. Quase perdeu o casamento, né? Mas encontrou alguém ali que lhe ensinou a abrir os seus olhos e ela voltou então a compreender que precisava de um equilíbrio. Queridos, mas voltando aqui para Lucas 12, aquele moço então pede para Jesus: o senhor é o sábio, o senhor é um homem que tem o conhecimento da palavra de Deus, o senhor tem autoridade, fala para esse camarada aqui, me dá o que é meu. E Jesus, você não vê isso, não vê ele bancando o juiz ali, ele simplesmente dá uma orientação. Avareza não. Quando os corações de familiares estão postos em coisas, em valores,
a família sofre, a família perde, a família se abate. Só que Jesus é um homem justo. Jesus é um homem justo. É óbvio que aquele que tem o seu direito, que tem o seu direito. Mas ele não aceita, ele não compreende que irmãos, então, entrem em demandas por coisas. Porque essa justiça já deveria estar instalada no coração deles. Se são cristãos, é isso que eu quero que você compreenda. Jesus está dizendo aqui algo que você, família cristã, está ouvindo agora. Então, essas disputas, essas questões, elas não podem ocorrer. Quando vocês, que são cristãos, têm a justiça de Deus inserida no coração, então vocês vão se acertar. É isso que ele ensina, né? A avareza não cabe na família. E um último conceito, queridos, nós vemos, na verdade são dois. Uma mãe pede pelo filho, pela filha, perdão. Capítulo 7, verso 24 e 30, ali de Mateus, 7, 24 e 30 de Mateus, nos mostra aquela mulher que era uma cananeia, ela não tinha ali uma ligação muito próxima com os judeus, ao contrário, eles eram inimigos. Mas ela se posiciona diante de Cristo, crendo no poder dele. Então, e no final, Jesus conversa com ela, explica que talvez não fosse o momento, mas ainda assim, Jesus é movido por aquele pedido de uma mãe e abençoa e cura aquela menina, liberta aquela menina. Ou seja, queridos, uma mãe na presença do Salvador nunca deixa de ser ouvido. E eu transponho isso aqui para um pai. Um pai na presença de Cristo nunca deixa de ser ouvido. O Senhor trará bênção. Nós tivemos um episódio que vocês participaram no domingo passado. Eu não estava aqui, mas pelo que eu fiquei sabendo, né? Então diz que pela manhã o irmão Hilário que ministrava, ele orou, consagrou seus filhos, né? Eu não sei se publicamente ou dentro da igreja, mas me parece que ele fez uma consagração de todos os filhos, inclusive os deles. E logo mais à noite nós temos o quê? Logo mais à noite nós temos aquele acidente que de uma maneira miraculosa nós vemos Denis sair dali sem uma fratura. Nós estamos vendo o Jefferson que saiu dali com seu tórax aberto, com uma contusão craniana seríssima, com fraturas sobre o corpo, que não se sabia se ele aguentaria ser levado para Dourados. Acabou indo para Campo Grande, passando por uma cirurgia. E ontem nós tivemos a notícia de que ele já está ali comentando, conversando e comendo. Então, queridos, a oração de um pai, a consagração de um pai, era de muito poderio. Que nós possamos pensar, lembrar daquela mulher cananeia, que ela não tinha direito, entre aspas, vamos dizer assim, pela sua nacionalidade, de buscar aquele conselho, buscar aquele agir de Deus. Ela vinha de uma outra fé, de uma outra religião. Mas quando pediu, quando clamou e entregou em Jesus a sua fé, ele a ouviu, curou e libertou. Quando nós vemos lá em Mateus 20, esse eu quero que vocês leiam, tá? Eu vou dar um tempinho aqui e vocês leiam. Terminando, é o último tópico. Mateus 20, do verso 20 até o 21. Mateus 20, de 20 a 21. Leiam isso aí, por favor. Muito bem, queridos. Todas as vezes que nós olhamos esse texto, normalmente nós apresentamos um olhar crítico, não é isso? Poxa, mas essa mulher ela estava querendo arrumar uma boquinha para os seus filhos, estava entendendo apenas que Jesus ia ter um reinado político. O que não é bem verdade, ela sabia que esse reinado ele era político, mas ele era espiritual também. Então nós sempre jogamos essa mulher a essa luz. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a pensar, né, encontrei aqui inclusive uma referência, em que o camarada pensa de uma outra forma. Não que ele não está entendendo que houve ali uma tentativa dela de criar um nepotismo, digamos assim, né? Mas ele entende que essa é a ação de uma mãe, sempre querendo o melhor lugar para os seus filhos. Tem um lugar melhor do que uma esquerda e uma direita de Cristo Jesus? Se você pudesse escolher para os seus filhos uma condição, seria diferente disso? Você pediria outra coisa? Então a ação daquela mulher,
da mãe dos filhos de Zebedeu, da mãe de João e de Tiago, também nos mostram que a atitude de Cristo ali, ele ensina na sequência, né? Ele mostra para eles, olha, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser servido, que seja alguém que sirva antes. Na ceia, que vai acontecer logo na sequência, que antecede ali os últimos dias, onde Jesus vai ser então preso na sequência e crucificado, ele tem um ato extremamente educador com relação a isso, que é lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Então, Jesus ensinou, mas quando você olha para essa questão dessa moça, dessa senhora, na verdade, eu quero que você saiba que ela estava exercendo algo que o coração de uma mãe e de um pai sempre tem que ter, querer os filhos ao lado de Jesus. Eu com certeza, querido, depois de olhar sobre esse aspecto, eu parei de ter essa visão julgadora. Ela quer apenas que seus filhos estejam ao lado de Cristo. Como condenar uma mulher assim? Né? Aonde você quer que seus filhos estejam? Ao lado de Cristo? Ou ao lado do mundo? Essa é a questão que nós vemos aqui. E eu quero encerrar essa meditação, esse ensino, esse estudo sobre a família. Nós estamos aqui com 42 minutos dessa aula, então estou partindo para o final. Mas eu quero que você tenha essa convicção, querido, que você tenha esse entendimento das coisas que nós aprendemos através das palavras do Senhor Jesus. Primeiro, há uma promessa, que essa salvação venha para você e para a tua casa, como foi dito ao carcereiro de Filipos. Nós vemos ali uma família de Jesus fortalecida e preparada e dando suporte para que ele então vivesse a missão dele no reino. Tua casa é um ambiente assim para seus filhos, para você. Nós vemos ali a história do filho pródigo contada por Jesus, reiterando, fortalecendo, trazendo de novo o perdão e a compreensão como condições inquestionáveis, inexoráveis para uma família viver na presença de Deus. Nós vemos ali Marta e Maria nos ensinando que tem que haver um equilíbrio. Quando buscamos as coisas que precisamos fazer e elas são necessárias, elas têm que estar subjugadas pela nossa ligação com o reino. E essa ligação com o reino também nos impede de depois fazer aquilo que nós precisamos fazer. A religiosidade, às vezes, ela tira de nós as responsabilidades. A religião verdadeira, ela traz sobre nós uma importância muito grande naquilo que nós fazemos para as pessoas. Então, se nós oramos, estamos na presença de Deus, depois nós voltamos e fazemos a nossa parte nos trabalhos domésticos ou no trabalho de que ordem seja, porque nós não vamos sobrecarregar ninguém, né? É o equilíbrio, mas buscar o reino de Deus sobre todas as coisas é uma ordem que não há meio de nós dissociarmos isso da minha e da sua família. Queridos, a avareza que levou aqueles dois irmãos a terem aquelas dificuldades é algo que simplesmente o Senhor Jesus não admite, tendo em vista que Ele é um Deus de justiça. E se Ele é teu Deus, a justiça tem que ser a tua marca. Quando uma mãe que não era da religião de Jesus, que não era nem do povo de Jesus, mas reconhece nele o poder e a misericórdia, Ele escuta. Então as nossas orações, queridos, são ouvidas, porque nós, se somos filhos, se nós que somos ressurretos e reconciliados com Ele, quanto mais nós, Ele nos ouvirá quando orarmos, né? E por último, nós vimos aqui, queridos, que a mãe de Tiago e de João trazem sobre nós um ensino e uma interpretação um pouco diversa daquilo que tínhamos anteriormente, quando na verdade o que ela queria era que seus filhos estivessem ao lado de Cristo. Como criticar uma mulher assim? Não é verdade? Que Deus possa fortalecer vocês, queridos, porque quando nós compreendemos esses fatos aqui, vocês entendem o que Jesus pensa sobre família e que isso possa ser enraizado no coração de vocês, tá bom? Eu vou orar encerrando esse momento e encerrando esse estudo. Domingo que vem nós começaremos uma nova dinâmica, uma nova trajetória, né, na nossa EBD.
Mas o estudo sobre a família dentro da Bíblia foi isso, tá bom? Oremos então. Pai amado, eu coloco diante da Tua presença, ó Deus, a gratidão por tudo que nós vivemos nessa manhã. Quero pedir que cada um dos meus irmãos, ó Deus, possam ir para suas casas em paz e que logo mais à noite estejam conosco, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, louvando e adorando o Teu santo nome. Pai amado, os dias são difíceis, mas nós temos um Redentor. Os dias podem trazer preocupações, mas nós temos alguém que nos tem promessa de vida e vida em abundância. Então nós descansamos no Senhor. Leva cada um, ó Deus, com a paz no coração, com a certeza daquilo que o Senhor tinha para eles através dessa palavra. Me alegro, ó Deus, em ser usado pelo Senhor para poder transmitir. E que essa verdade que nós aprendemos hoje aqui, ela comece na minha casa, ela permaneça na minha casa e se estenda por todos os lares da nossa casa. Fiquem com eles, Pai. Fiquem conosco, cada um de vocês na comunhão que nos une por meio do Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu digo amém, e você que está comigo, então diz amém. Muito bem, queridos, nós vamos continuar então, pelo menos até quinta ou sexta-feira, nessa forma em que eu estarei me manifestando com vocês por meio digital, né? Terminando então a quarentena, por motivos que depois eu explicarei até melhor para vocês, né? Nesse momento eu não tenho como fazê-lo, mas quero que vocês confiem em mim e saibam que é necessária essa quarentena, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um de vocês e um bom domingo a todos.